ideia aqui é tentar mostrar para as pessoas justamente o quanto que uma empresa ela pode ter mais resultados, ela pode ser mais produtiva a partir do desenvolvimento, do engajamento das pessoas. A empresa mais produtiva é aquela que consegue mais resultados com menos recursos. Esse é um modelo clássico. Perfeito. Mas quando você fala de gente, quais são os recursos, né? Como é que a gente usa melhor esse recurso? É justamente tendo pessoas engajadas, fazendo com motivação, fazendo com vontade, fazendo com carinho, fazendo com sentimento de dono. Então, em resumo, é isso que a gente vai conversar, né? Como que você faz com que as pessoas produzam mais e melhor, com mais senso de responsabilidade, porém, sem contar apenas com ações eventuais, porque eu tenho visto muitas empresas, até muito bem intencionadas e não tem nada contra isso. Motivar, fazer aquela coisa pontual. Fazendo um evento de engajamento. Isso ajuda, é claro que ajuda. Mas a gente vai na linha do tipo, peraí, qual que é a base disso tudo, né? Um evento não vai sustentar o engajamento se não tiver liderança boa, não tiver uma cultura que sustenta. Esse engajamento deveria ser o padrão, né? Deveria ser todas as empresas assim. Claro. E não é? E por que não é, né? Por que não é? Pois é, vocês são líderes diferenciados, então esse tipo de assunto você fala, pô, mas como assim? A galera não pensa assim, Exatamente, né? Mas poderia listar várias razões, Denis, mas eu penso que uma delas é muito mais forte do que as outras. E talvez seja até a gênese das outras. Existe uma dissociação natural, e eu digo natural porque todo mundo parece que já pensa assim quando entra na empresa, do resultado e as pessoas. E um exemplo muito interessante disso é que aconteceu essa semana, fui dar uma palestra essa semana para um cliente e uma pessoa muito bem intencionada lá, um executivo experiente, eu falando de gestão de pessoas, o cara falou assim, poxa, Marcelo, eu concordo plenamente com você, realmente, do mesmo jeito que a gente tem que dar atenção para a gestão do marketing, para a gestão financeira, para a gestão operacional, a gestão de pessoas também requer um capítulo especial. Eu entendi a intenção, acolhi a opinião, falei, cara, mas deixa eu só te ajudar um pouquinho mais. Na verdade é o seguinte, na minha opinião, vamos lá, imagina no circo aquele cara que fica equilibrando pratinhos. O trabalho de um gestor é isso, é equilibrar um monte de pratinhos. E vamos entender que cada pratinho é um desses, marketing, finanças, tal, tudo isso é importante. Mas na minha opinião, gestão de pessoas é a base que sustenta os pratinhos. Então, ele não é um pratinho a mais, ele não é uma coisa a mais. São as varas. É o que faz a coisa acontecer. Então, se você quer vender, você quer ter dinheiro, você tem que vender. Se vender, você tem que ter bons processos. Para ter bons processos, tem que ter boa gente. Então, essa é o alicerce. Então, Denis, eu acredito que muita gente vê a gestão de pessoas como uma ação paralela que você faz, ou porque você é um líder legal, ou porque você está tendo algum problema, então tem que dar uma atenção para as pessoas. E, de certa forma, muitos ainda não entenderam que existe uma relação direta. E se você investe ali, o resultado vai acontecer. Qual que é um grande inimigo da inovação? É justamente a cultura do mandonismo, aquela coisa do manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu que mando, você que faz. Isso não empodera pessoas para pensarem juntos. Isso não facilita, não cria um ambiente favorável. Não, as pessoas não se sentem donas. Porque o que é o engajamento, que é essa palavra que a gente vai falar bastante aqui? Você não é pago para pensar. Para umas frases assim não, que isso a gente ouve direto. Mas o engajamento, assim, a gente poderia tentar pegar coisa do dicionário, mas assim, para simplificar, é um vínculo afetivo que a empresa tem com o funcionário e o funcionário tem com a empresa, principalmente, né? Perfeito. Então, é ter afeto, é afeto mesmo. Eu gosto isso não é contrato. Não é contrato, o contrato é um contrato psicológico, né? É um contrato emocional, não é um contrato que descrição de cargo. Você é pago para fazer isso. Porque a base disso é o quê? É a falta desse afeto, entendeu? Sim, é a falta desse engajamento. Por que um cara fala, pô, eu ganho meu salário, deixa eu devagarzinho aqui, tá bom, do jeito que tá. Defender o status quo. Aquele corporativismo. Não, segura aqui que eu seguro aqui. Não vamos complicar as coisas. E tem a pessoa social dos grupos, e tem grupo que chega e fala assim, cara, você está trabalhando demais, assim. Na indústria isso é muito comum. Cara, você está destoando, abaixa um pouquinho a pressão, aí vai devagarinho. Aí você vai pegando todo mundo. E não é a preocupação com o bem da pessoa, né? A preocupação é, escuta, vai mais devagar que senão você me complica aqui. Cara. Exatamente. Não, mas isso é terrível, isso é uma patologia para a empresa. Sim, sim. Mas isso não vem às vezes de cima para baixo? Muito. Não vem às vezes do dono, dos líderes, que tem um pouco do que o Luiz estava falando, às vezes do egocentrismo, de que assim, não, a equipe tem que funcionar porque eu tenho que estar aqui, eu sou o maestro. Sim. Quando eu não tô, nada funciona bem. Sabe aquela coisa tipo... Não tem um pouco disso também? Tem, a pessoa tem, quer se sentir o fodão da brincadeira? Fodão from hell, né? Cara, fodão from hell. Mas eu posso dizer assim, cara, sim, isso vem de cima para baixo, mas nunca de maneira verbalizada e oficial, né? Tá. Se você conversar com... reconhecida, ela não é verbalizada. Ninguém diz isso, ninguém declara, do tipo, ó, vai devagar, porque ninguém fala isso. Não fala, mas fala no corredor. Pelo contrário. Não fala publicamente. Quando você fala de um líder, por exemplo, é o contrário, ele vai falar o contrário, ele fala assim, pô, preciso mais de você. Só que o discurso não é igual à prática, cara. As práticas do dia a dia que precisam sustentar essa cultura de empoderamento, de engajamento, as práticas do dia a dia que tem que fazer as pessoas se sentirem mais protagonistas. Você falou,
agora há pouco, Denis, uma frase que é legal, dos olhos do dono, como é que é mesmo? Você falou antes. Se você acredita que os olhos do dono que engorda o gado, o seu negócio só cresce até onde a vista alcança. Exatamente, então tem tudo a ver com isso. Às vezes a pessoa quer se centralizar, ela quer ter o controle sobre tudo. E veja bem, gente bem intencionada, não é gente do mal, não. Às vezes é gente ansiedade. bem intencionada. Eu acho e a coisa não vai, entendeu? Mas aí esse negócio de controle muitas vezes é ansiedade e emoção vinculada ao negócio. Sim, por isso que hoje a gente fala em empresas, é um assunto relativamente novo, seleção por valores, né? Que é quando você está tentando identificar no candidato alguém que tem um fit cultural, uma pegada cultural parecida com a da empresa. Mas só que aí tem outros problemas. Às vezes as empresas elas fazem lá missão, visão, valores, mas aqueles valores proclamados não são os valores reais, elas só estão escritos no quadro, entendeu? Então você começa a perceber que tem muita coisa. O exemplo não é bem tudo. Lá vem o cara de novo falando aquilo lá, ele nunca faz isso, mas não tem nada a ver. O próprio gestor que de repente construiu aquela ideologia estratégica, ele mesmo fez aquilo para inglês ver, o que ele espera das pessoas? E chefe é igual nuvem. Chefe é igual nuvem. Essa é nova. Chefe é igual nuvem. Quando ele vai embora, o dia fica lindo, né? Mas deveria ser assim. A empresa não poderia ser dependente do chefe. E por que tem muito chefe que não consegue fazer, o líder não consegue fazer a empresa crescer? Porque ele está submerso num monte de cascalhos que são coisas do dia a dia, são assuntos extremamente operacionais, e ele não consegue enxergar o que faz a empresa crescer, que é o vetor mais estratégico. Então, quando o cara está ali tomando conta daquilo como se fosse um capitão do mato, o que acontece? Ele não vai ter olhar para inovação, para futuro, para parcerias. Então, quem que tem que cuidar do dia a dia? As pessoas, cara. Então, empoderar, engajar pessoas é o melhor jeito de você também, enquanto líder, ter condições de fazer o seu negócio crescer, porque você vai estar preocupado com os assuntos que são mais estratégicos. E o curioso, quando você engaja as pessoas, até elas também se preocupam mais com os assuntos estratégicos. Elas vêm com ideias, elas falam, pô, isso aqui que a gente faz não poderia ser de outro jeito? E é isso que a gente precisa.